agora a gente vai saber um pouquinho mais, a gente vai ao vivo com o repórter André Zanfonato, a Chapecó, que está com um bombeiro militar. Boa tarde, André. Bom, importante perguntar, os dados em relação a acidentes em casa. Oi, boa tarde, Marja, boa tarde a todos. Olha, os números às vezes até preocupam, porque geralmente são resultado de atividades tradicionais, feitas em casa por todo mundo. Agora eu vou conversar com o Tenente Piva, do Corpo de Bombeiros aqui de Chapecó, que vai explicar um pouquinho mais, Tenente, sobre os dados aqui na região também. Boa tarde, seja bem-vindo ao SBT você. Boa tarde. Realmente, acidentes domésticos são uma preocupação, porque das 1.500 ocorrências já atendidas esse ano em Chapecó, pelo menos 10% são relacionados a acidentes em casa. E acidentes que poderiam ser evitados com um pouquinho mais de cuidado. Geralmente, quem sofre mais com esses acidentes domésticos? Crianças, idosos? Pelo menos 50% dessas ocorrências são relacionadas a quedas dentro de casa. E essas vítimas geralmente são ou idosos ou crianças, né? Então, elas são potencialmente as mais afetadas por esse tipo de ocorrência. Com relação aos idosos também tem que ter um cuidado especial até com relação ao chão, aos tapetes, né? Casas que morem idosos e morem crianças, elas têm que ser adaptadas a essa realidade, né? Por exemplo, crianças não podem ficar perto de objetos que quebrem, né? Vidro ou alguma coisa parecida. Idosos têm que ter muito cuidado, questão de tapetes, questão de piso molhado e tudo isso que possa colocar em risco a saúde deles numa questão de uma queda. A Marja para fazer é importante. Eu como mãe, por exemplo, eu sou mãe, tenho uma criança de menos de 2 anos. O que eu devo observar, né, para todas as mães, o que eu devo observar, os cuidados em casa, o que é mais grave que a gente tem que cuidar em casa como mãe, principalmente com crianças que ainda não entendem que corre risco, crianças de menos de 2 anos. Bom, a Marja está perguntando também ali a respeito dos cuidados com as crianças. Ela tem um filho menor de 2 anos, então quais são os cuidados, as preocupações e o que mais acontece em casa com essas crianças, por exemplo? Casa que tem criança tem que ter uma supervisão do adulto em tempo permanente. Quando a gente registra uma ocorrência nas casas envolvendo criança, geralmente as mais graves elas estão sozinhas, né? A gente aconteceu, por exemplo, de uma criança de 7 anos cuidando de uma criança de 2, a criança estava com frio e ela teve a ideia de fogão para aquecer a criança. E aí ocasionou uma grande queimadura, essa criança passou bastante mal. E criança sozinha, a criança não tem a mesma noção de segurança, não tem a noção de perigo que tem um adulto, então ela é vulnerável a um acidente muito fácil numa casa. Ok, obrigado, Tenente Piva, muito obrigado pela participação aqui no SBT e você. Agora a gente se despede aqui de Chapecó, volta para o estúdio, contigo, Marja. Obrigada ao André, obrigada ao Tenente do Corpo de Bombeiros.